tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica. Bom, na aula de hoje a gente vai abordar o conceito, de análise de dados. Então a gente vai entender o que é um dado, como ele é estruturado, quais são as ferramentas que vão utilizar e suas respectivas características. Então, essa é uma aula nova que nos concursos agora de 2018, 2019, o CESP está cobrando muito, a CESGRAN Rio também está cobrando muito essa questão. Então a gente vai estar preparado sobre este assunto se vem a cobrar no seu edital, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos me acompanhar aqui e entender o que seria a parte de dados, sistemas e os tipos de sistemas que utiliza. Bom, primeira coisa que você precisa compreender, tá? Se no seu edital falar sobre dados, você precisa compreender o que seria a teoria geral do sistema, tá? Teoria geral do sistema, ele vem mais da parte da administração do que da parte de informática. E aonde que eu preciso entender? O que eu preciso compreender, professor? Simples. Tirem da cabeça de vocês que a informática, na verdade a informática não, mas a tecnologia ela vai substituir o ser humano. Ah, mas eu perdi meu emprego. Vai parar de ter alguns empregos, mas consequentemente vai existir outros. Quer ver um exemplo clássico? A partir do dia 1º de agosto, existe a lei LGPD, ela está em vigor. Na verdade ela existe há muito tempo, Ela começou a entrar em vigor no dia 1º de agosto de 2021. Com a entrada da vigência da lei, surgiu um novo cargo, DPO. O que é DPO? É o cara encarregado por controlar, por padronizar, por fiscalizar como é que os dados estão sendo utilizados e mensurados e manipulados na empresa, no órgão que está vinculado. Então, vai existir cargos que vai deixar de existir? Sim, não estou mentindo para vocês, mas vai existir outros. E nós, funcionários públicos, assim como funcionários da instituição privada, nós precisamos se adaptar ao meio em qual estamos inseridos. E infelizmente, se você goste ou não de tecnologia, vai ter que se acostumar. Beleza? Então, para isso eu preciso entender agora o conceito por trás de sistemas. E sistemas nada mais é, turma, do que você automatizar processos manuais. Traduzindo, é você facilitar a vida do ser humano. Para você entender e tirar essa, digamos assim, essa mania, quando eu falo, eu estudar área de TI, vocês vão ter emprego, vocês vão roubar o emprego de todo mundo. Não. Eu falo, a minha vida é facilitar a tua, assim como eu estou fazendo agora. É através da minha aula, por exemplo, que você vai conseguir passar no concurso. É através da tecnologia EAD que você vai conseguir passar no concurso. Porque tem muita gente que trabalha de dia, trabalha à tarde, e não tem possibilidade de ter ou estar presente a um curso online, a um curso presencial. E outra, é através do EAD, por exemplo, que facilita, porque um curso EAD é muito mais em conta, é muito mais barato do que você fazer um curso presencial. E tem pessoas, por exemplo, que têm déficit de atenção. No curso EAD você pode voltar 1, 2, 3, 4 vezes. No presencial não, o professor foi lá e passou o conteúdo, anotou bem, se não anotou, amém. Entendeu? E aí, onde eu estou querendo chegar? Tudo isso graças ao sistema. Mas, fiquei na dúvida ainda. Vou te dar um exercício. Vou pegar o meu caso, que aconteceu comigo. E se você for da início da geração 90, 80, você vai entender o que eu estou falando. Antigamente, para fazer uma tarefa, um trabalho, isso eu estou voltando lá no ensino fundamental, na 5ª série, 6ª série, 7ª série. Você precisaria se deslocar para a biblioteca municipal. Então eu teria que pegar um ônibus, se meu pai não fosse me levar, pegar um ônibus, ir para a biblioteca municipal, pesquisar o livro. Eu levava uma folha A4, escrevia, pegava o ônibus novamente ou pegava a carona com meu pai, chegava na minha casa, transcrevia para uma folha bonita, que até me fugiu o nome agora, não sei se é A4 ou pauta. E aí eu retornaria para a escola e entregaria o trabalho para a professora ou para o professor que tinha pedido o trabalho para mim. Fazendo um cálculo base, isso porque eu não morava tão longe assim da biblioteca. Eu gastava aí uma hora ida e volta para locomoção, 1 hora para escrever, porque não podia tirar xerox, porque era crime,
1 hora para chegar em casa e transcrever novamente. Então vamos brincar aí, que eu gastei umas 4, 5 horas, tá? E isso se eu encontrasse o assunto na biblioteca, senão eu teria que ir para outra biblioteca, né? E da universidade, enfim, aonde que eu quero chegar? Hoje eu consigo fazer isso tudo com o Google, eu consigo pesquisar tudo no Google, eu consigo, e isso pensando que você vai ler e vai colocar a sua ideologia, né? Tem aluno que, eu tenho certeza, né? Que tem aluno que já viu ou já fez isso, né? O cara deu um Ctrl+C, um Ctrl+V, um Ctrl+C, um Ctrl+V. Na universidade eu passo por isso, gente. Eu pego o trabalho do aluno A, aí eu vou pegar o aluno B, é a mesma coisa. Tem aluno que é tão preguiçoso, desculpe se eu usando a palavra, que ele nem muda o nome. Então o que acontece? Eu facilitei a vida através do sistema. O Google ele é um sistema, um site de busca que faz a função de todas as outras coisas que eu fazia manualmente. Então tudo isso é a teoria geral do sistema. O sistema veio para facilitar a vida do ser humano. Então se cair em qualquer questão de concurso público, você tem que olhar na alternativa. Qual que é a função da teoria geral do sistema? Facilitar a vida do ser humano. Pegando um pouquinho para a pegada de concurso público, é auxiliar na tomada de decisão. É você buscar uma informação e poder redigir uma ideia, é redigir uma tomada de decisão baseada nessa informação que você adquiriu. Beleza? Pegando esses princípios que eu acabei de falar para vocês, turma, nós temos 2 tipos de sistema que pode cair no seu concurso público, tá? Sistemas abertos ou sistemas fechados, tá? Professor, o que seria um sistema aberto? Você vai colocar uma palavra-chave aqui. Você vai colocar na hora da sua prova que um sistema aberto, ele possui integração. O que é um sistema aberto, turma? Sistema aberto é aquele que você tem um sistema central e esse sistema central ele é interligado com outros subsistemas. Esse sistema central se chama ERP, que são sistemas que possuem módulos menores. Traduzindo, você possui lá um módulo da contabilidade, um módulo do financeiro, um módulo de vendas, um módulo de RH, um módulo de estoque. Todos esses sistemas eles são interligados. Então, quando você precisa buscar uma informação de contabilidade, é rápido. Quando você precisa buscar uma informação de RH, é rápido, de vendas, de estoque. Porque o ERP ele é um sistema maior, na qual os outros módulos são integrados a ele. Essa é a ideologia de um sistema aberto. A ideia de integração. Você ganha velocidade, você ganha desempenho e você ganha também a questão de confiabilidade, porque você consegue gerar tomada de decisões mais rápidas. Mas já caiu o concurso público questionando o conceito, tá, de sistemas fechados. Sistemas fechados é aquele sistema que não possui integração. Então, qual que é a ideia de um sistema fechado? Vamos pegar o mesmo exercício que eu citei anteriormente. Eu tenho um módulo de contabilidade, eu tenho um módulo financeiro, eu tenho um módulo de vendas e eu tenho um módulo de RH. Cada sistema desse fala uma língua. Na prática, é como se falasse inglês, alemão, português, francês. E eles não se comunicassem. Então, o gestor, por exemplo, vai ter que gerar um relatório para contabilidade, gerar um relatório para RH, para vendas, para estoque, marcar uma reunião com todos os gerentes e cada um falar o que acha do setor. Olha, imagine eu que sou diretor de uma empresa ou de um órgão público, eu tenho que fazer uma reunião para tentar buscar dados. Olha a perca de tempo. E quem me garante que esse dado não vai ser camuflado, que o usuário não vai pegar um dado errado ou me passar um dado errado? Percebam que os sistemas fechados, eles são ruins. Você não tem desempenho, você não tem a questão de segurança e você não tem a confiabilidade. Sem falar que ele é muito mais lento. Por quê? Eu tenho que pegar dados separados para depois tentar juntar e montar um relatório integrado. Olha a demanda que eu tenho. Então isso que seria sistemas, tá, fechados. Além de saber como é que funciona sistemas abertos e fechados, as bancas podem te perguntar
como é que é o ambiente de um sistema, tá? O ambiente de um sistema é o espaço na qual está inserido o usuário, o ser humano, que interage com a máquina, assim como o sistema computacional, tá? Independente se ele for aberto ou fechado. E aí nós temos algumas características que me cobram no concurso público. Quais são as características? Entrada, processamento, saída e retroalimentação. A primeira característica que a gente vai abordar é a entrada. Quando fala entrada, gente, você precisa entender o seguinte: quem manda na máquina somos nós, usuários. Então, mas as máquinas vão dominar o mundo. Pelo amor de Deus, esquece disso. Por exemplo, se vocês estão visualizando a aula do professor João Kleber nesse presente momento, significa que você teve que acessar o site da LAC, colocar o seu login e senha, pesquisar a aula da LAC, beleza? Quando eu passo os meus dados de usuário, quando eu passo as minhas credenciais, eu estou fazendo o processamento? Não, eu estou passando uma ordem para o computador. Essa ordem para o computador é a entrada. Então, sem os meus dados de e-mail, sem os meus dados de senha, eu não consigo conectar no portal da LAC. Agora, uma vez que eu inseri os dados de acesso no site da LAC, no portal da LAC, eu vou para a próxima fase, o processamento. O que o processamento vai fazer? Ele pega os dados de entrada e ele vai me trazer o objetivo que eu quero. Qual que é o objetivo? Eu quero buscar a aula do professor João Kleber, do professor de informática. E aí ele busca e retorna para o usuário. O retorno, a resposta é a saída. É quando o objetivo ele é alcançado ou não. Tanto é que ele pode me trazer como saída uma resposta positiva, uma resposta negativa. Por exemplo, eu quero pesquisar se tem aula do professor João Kleber. Se não tiver aula nova, vai apresentar uma mensagem: olha, nós só temos essas aulas aqui. Esse é um exemplo clássico. Então, olha que fantástico. Eu tenho entrada, eu preciso inserir as informações, eu tenho o processamento, que é a busca das aulas, e eu tenho a saída, que é a minha resposta. Beleza? E tem um recurso chamado de retroalimentação, tá? Retroalimentação, que é uma palavra feia, tá? Mas o conceito por trás dele é bem simples. Retroalimentação é quando uma resposta se transforma em uma entrada. Então, uma resposta se transforma em uma entrada. Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui para vocês entenderem. Imagine o seguinte: eu tenho uma filha e eu quero criar, por exemplo, um cartão para ela, um plano de saúde. Quero cadastrar um plano de saúde, beleza? Eu não consigo, por exemplo, gerar um plano de saúde para ela, na empresa na qual eu trabalho, na agência na qual eu trabalho, se não buscar o titular, os dados do titular. Então o RH, por exemplo, para gerar essa carteirinha para minha filha, eu preciso do dado titular, que no caso é o professor João Kleber. Então o que acontece? Os dados cadastrados do João Kleber, que é uma saída, por exemplo, que é a carteirinha dele, vai se transformar numa entrada para gerar a carteirinha da Clara, que é a filha do professor João Kleber. Então olha que bacana, nesse processo é chamado de retroalimentação, quando a resposta, o dado da carteirinha do João, que já foi emitida, já foi criada, se transforma numa entrada para a criação de um novo processo. Isso é chamado de retroalimentação, beleza? Então, isso seria as características do ambiente na teoria geral de sistemas. Agora que a gente já sabe o que é um sistema, agora que a gente sabe o ambiente do sistema, nós precisamos, tá, turma, conhecer a pirâmide do conhecimento, tá? Professor, o que seria essa pirâmide do conhecimento?
é o modo do qual você utiliza os dados ou a informação que o sistema te provê. E nós temos essa pirâmide aqui. E essa pirâmide pode cair no seu concurso quando ele cobra a questão de dados e análise de dados. Ou também sobre teoria geral de sistema, como ele pode mensurar, tá? Primeiro, a base de uma pirâmide, né, quando fala sobre dado, informação e conhecimento, é o dado. O que é um dado, professor João Kleber? Um dado, gente, nada mais é que a matéria-prima da informação. Fiquem atentos nisso. Um sistema computacional, ele armazena dado. Por exemplo, vou fazer o concurso do Banco do Brasil. Eu preciso preencher o formulário de inscrição. Até então, tranquilo. Pergunta de prova. Quando eu estou preenchendo o formulário de inscrição do Banco do Brasil em específico, eu estou inserindo um dado ou estou inserindo uma informação? A sua resposta é: estou inserindo um dado. Quando eu entro com dado, o sistema faz algo chamado de processamento. Ele pega aqueles dados que são armazenados aleatoriamente e ele gera um formulário de inscrição e traz como resposta o comprovante de inscrição. Então fiquem atentos, um dispositivo computacional ou um sistema computacional, ele armazena dados. E depois dos dados armazenados, ele transforma em informação. E aonde que eu quero chegar? Eu tenho o dado 36 e eu tenho a informação 36 graus Celsius. Qual é a diferença dos dois, professor João Kleber? É simples. O que é um dado? Como que eu sei, professor, que é um dado? Dado é matéria-prima, é algo armazenado no sistema, só que você não pode tomar uma decisão. Você não consegue gerar conhecimento. Por exemplo, eu armazenei o número 36. Só que quando eu falo número 36, eu posso falar a quantidade de canetão que tem na LAC, a quantidade de funcionários que tem na LAC, a quantidade de cursos que está ativo na LAC, o número, né, da rua onde está inserida a LAC com cursos, a quantidade de ar-condicionado que tem na LAC. Olha o tanto de coisa que eu consigo falar. Agora, eu vou falar o seguinte: faz 36 graus Celsius. Opa, mudou de figura. Se faz 36 graus Celsius, significa que eu tenho que ligar o ar-condicionado para o aluno, porque está muito quente. O aluno ele consegue entender o seguinte: se eu vou fazer a aula na LAC com cursos, eu preciso colocar blusas mais leves, né? Eu não posso colocar blusa de frio, por exemplo, senão eu vou passar muito calor. O que acontece? A informação eu consigo tomar uma decisão. E isso que é a diferença entre dado e informação. Dado é uma matéria-prima, eu não consigo, é um dado aleatório, solto no universo. Informação, eu consigo mensurar, eu consigo tomar uma decisão. E o topo da cadeia, conhecimento, é você pegar essa informação que foi gerada e tomar uma decisão. E foi o que eu fiz agora. Se faz 36 graus Celsius, o que acontece? Eu vou utilizar roupas leves. Se eu trabalho na administração da LAC, vou ligar o ar-condicionado. Então, olha o que seria o conhecimento. Eu pegar a informação que foi obtida de um sistema, podemos pegar essa informação obtida de um sistema de meteorologia, tá? E fazer uma tomada de decisão, fazer uma ação, beleza? Então, isso que seria a estrutura da base da teoria geral de sistemas, tá? Dados, depois vem para informação, como depois vai para conhecimento. Lembrando que isso aqui é formado cascata, tá, gente? Eu não consigo gerar conhecimento se eu não tenho informação, se eu não tenho dados. E foi o que eu acabei de falar para vocês aqui, né? E agora a gente vai falar sobre tipos de dados. Vamos lá, tipos de dados. Nós temos 3 tipos de dados que podem ser cobrados no seu concurso público. Eu tenho os dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados, tá? Os dois que mais caem
é este cara aqui e este cara aqui, tá? Primeiro, o que são dados estruturados? Dados estruturados, turma, é aquele que você consegue mensurar que tipo de informação vai te retornar. Exemplo clássico, vamos pegar o exemplo lá que a gente vai fazer o formulário de inscrição para o Banco do Brasil. Dentro do formulário do Banco do Brasil, eu consigo mensurar que tipo de dados pode me retornar. Eu não estou falando que eu vou saber que é o João que fez o CPF tal, contato tal, para cargo tal. Mas eu vou conseguir saber o seguinte, que no formulário de inscrição vai ter um campo nome, que deve ter um campo CPF, que deve ter um campo de e-mail, que deve ter um campo de telefone, que deve ter um campo de cargo, que deve ter um campo local de prova, tá? Então, eu consigo mensurar, porque esse dado ele é estruturado, esse dado foi definido, ele não vai ser salvo aleatoriamente. O usuário precisa inserir aquele dado conforme foi definido pela banca, né? Ou pelo instituto que vai realizar a determinada prova. Dados não estruturados. O que são dados não estruturados? São aqueles dados que eu não consigo mensurar que tipo de informação pode estar ali por trás. Exemplo, redes sociais. Cada pessoa pode fazer um post diferente. Então, se eu estou utilizando o Facebook, o usuário pode publicar uma imagem, pode publicar um texto, pode publicar um vídeo, pode compartilhar uma notícia, pode compartilhar um link. Então eu não consigo mensurar. Outro exemplo, arquivos de áudio. Eu não sei o que está passando dentro daquele áudio. Eu não sei se ele está falando de educação, se ele está falando de imagens, se ele está falando de concurso, se ele está falando sobre uma oração, se ele está falando sobre um programa, se é um podcast. Não consigo mensurar. Assim como uma imagem também. Se eu pego um arquivo da imagem, eu só consigo ver o tamanho dela. Mas pode ser uma foto do João, uma logo da LAC, pode ser uma foto do edital, enfim. Eu não consigo mensurar esse valor é bagunçado, entendeu? E eu tenho os dados semi-estruturados. E aí, a palavra que você precisa entender é o seguinte: ele é estruturado? Sim, ele é estruturado, mas ele é flexível. Flexível. Por que ele é flexível? Normalmente ele cobra a questão de carreiras bancárias, né? Quando você, por exemplo, faz uma ordem de pagamento, essa ordem de pagamento ele gera um arquivo de texto, né? Esse arquivo de texto normalmente a gente chama de XML ou a gente chama ele de JSON. E o que é esse arquivo de texto? Ele vai pegar os dados lá que você vai pagar. Então assim, a estrutura pode até mudar, tá? Eu posso gerar um arquivo para pagamento para funcionário público, eu posso gerar um arquivo de pagamento para fornecedor. Então assim, o arquivo de texto ele tem uma estrutura fixa, mas dependendo do tipo de pagamento que eu vou fazer, vai mudar a estrutura lá dentro. Então por isso que ele é chamado de semi-estruturado. Mas conforme eu falei para vocês, os tipos de dados que mais caem é o estruturado e o não estruturado. E aqui eu trouxe os exemplos para vocês, ó, tá? Que foi de toda a explicação que a gente acabou de citar, tá? Agora que nós sabemos a estrutura de um banco de dados, turma, chegou o momento da gente entender para onde esses dados vão, tá? Para a gente até entender no final da nossa aula o que é a análise de dados. Então, já sei o que é um dado, quais são os tipos de dado e aonde fica armazenado isso. Onde fica armazenado todos os dados de um sistema computacional? Ele fica armazenado dentro de um banco de dados, tá? E o que é um banco de dados, professor João Kleber? É um conjunto de dados interrelacionados. E aí você se lembra, um sistema computacional possui um banco de dados, ele não possui um banco de informação. É o sistema que transforma aquele dado armazenado em uma informação para a geração de conhecimento, tá? Bom, vamos imaginar o seguinte. Nós temos aqui, turma, uma aplicação. Vamos pegar aqui o exemplo do concurso do Banco do Brasil, na qual nós precisamos criar o formulário de inscrição, tá? Então, o usuário, eu vou fazer uma inscrição no concurso do Banco do Brasil. Vou lá, abro o site da Cisgran Rio e faço a inscrição. Quando essa inscrição é feita lá no meu navegador, ele cai para algo chamado de SGBD.
O que é o SGBD? Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. O SGBD ele é responsável por controlar, né, quais são os dados que são inseridos, atualizados e excluídos, como também ele é responsável por criar a estrutura de um banco de dados. Tá? Um banco de dados ele possui uma estrutura chamada de tabela. Então, vamos pegar como exemplo a inscrição do concurso público do Banco do Brasil. Chega a solicitação para mim aqui, com os formulários de nome, CPF, RG, cargo, contato, localização de prova, enfim. O SGBD fala o seguinte: beleza, peguei os dados para o João Kleber, agora chega a hora de organizar as pastas adequadas. Então, pasta pessoal, que é chamada de tabelas, vai armazenar o que? Nome, CPF, RG, data de nascimento. Agora eu vou armazenar os dados de cargo. Então aqui, qual vai ser o cargo que ele vai concorrer? Se vai ser um agente escriturário ou um agente de TI. E aqui em tabela de dados... Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula, essa playlist faz parte de uma campanha promocional da Lá Concursos. Nós disponibilizamos 150 aulas super atualizadas focadas no concurso do Banco do Brasil. Claro que não são aulas completas, é apenas um percentual aí de 30% dessa aula, tá? Para o aluno conhecer a metodologia, conhecer o nosso produto. Inclusive, muitas pessoas assistem essas videoaulas que têm resultados fantásticos. Imagina se o cara tivesse matriculado, feito investimento, por exemplo, aqui de 10 parcelinhas aqui, ó, de R$25, você vai ter esse curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital, super competitivo, com professores maravilhosos. Pode ter certeza, o melhor custo-benefício do mercado está aqui na LAC Concursos. Então, galera, tá? Se você deseja aí se matricular, temos aqui nossos canais aí de comunicação, você pode estar clicando, conversando com o nosso atendimento. Beleza, meus amigos? Então vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.